Ó Senhor maravilhoso. Senhor, irmãos, trouxe a sua palavra no livro dos Salmos, no capítulo 13. Foi o primeiro salmo que eu aprendi a recitar na minha vida quando era criança. Já faz uns dias. Estou com 37, eu aprendi com 5, faz 32 anos. Para você que tem desejo de contribuir na obra de Deus, aí na descrição do vídeo estão os nossos dados bancários e a nossa chave do Pix, para você que ajudar que a gente alcance mais vidas, atenda às necessidades da obra de Deus, as construções, também o atendimento àqueles menos favorecidos. A nossa chave do Pix é alfaville@ccacristã.org.br, tá bom? É o nosso e-mail, alfaville@ccacristã.org.br. Se você precisar de qualquer informação, pode ligar aqui no nosso escritório. Agora tem gente atendendo, a Natasha está aqui no escritório, 43269615, os dois, né? 43269615 e 43269204. Tô bom, né? Tô decorando bem. Tá bom? É só entrar em contato com a gente. Livro do Salmo. Esse salmo eu sei de cor. E eu vou recitar para vocês de todo o coração. Verso primeiro. Acho que só 13 tá bom. Vamos lá, Salmos capítulo 13. Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza em meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atenta em mim, ouve-me, ó Senhor meu Deus. Alumia os meus olhos para que eu não adormeça na morte, para que meu inimigo não diga prevaleci contra ele, e os meus adversários se não alegrem vindo eu a vacilar. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação meu coração se alegrará. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Até aqui, irmãos. Amém. Glória a Jesus. Davi, na sua extrema tristeza, recorre a Deus e confia nele. Já tem gente ligando lá em cima, né? Já está tocando. Irmãos, é de chamar atenção, irmãos. Você sabe por quê? Não se ouve falar. Em toda a Escritura, Samuel, o profeta Samuel, acompanhou de muito perto Davi. Se você pegar o livro do profeta Samuel, ele fala a maior parte do tempo de Davi. E você não vê ele relatar da tristeza de Davi. Você não vê ele relatar de Davi estar prostrado, dele estar, enfim, entristecido mesmo. Mas ele fez um salmo para o cantor mor, um cântico, que aqui está denominado Salmo 13, mas nós não sabemos a ordem cronológica que eles foram escritos, não sabemos se esse foi no fim da vida, foi no começo, foi quando jovem, não sabemos. E alguém que leu, que fez a melodia, que os irmãos sabem que a melodia tem que ornar, né, como diz o caipira, tem que ornar, tem que combinar com a letra. Elas têm que ter sincronia, tem que ter, enfim, harmonia. E certamente quem foi fazer a melodia para esse louvor pensou consigo, Davi está triste, Davi está chateado, porque olha as palavras, até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre. Nós podemos imaginar, nós não temos certeza disso. Como disse aos irmãos, não sabemos a ordem cronológica dos salmos. Que ele tenha escrito esse salmo, é possível que ele tenha escrito esse salmo, quando o profeta Natã
encontrou-se com ele quando ele tomou para si a mulher de Urias, adulterou e também cometeu um homicídio, colocando Urias na linha de frente de batalha para que ele morresse. E o profeta Natã, encontrando-se com ele, disse: você pecou diante de Deus, e o Senhor te vai pedir conta disso. E Deus quer saber de você. Você quer cair na mão de Deus ou na mão dos homens? E ele disse: quero cair na mão de Deus, porque Deus tem misericórdia. Bendito seja o nome do Senhor. E caiu, irmãos. Irmandade, não queira cair na mão de Deus. Que é um amor infinito, mas é um fogo que consome. E a justiça de Deus é dura como pedra. O fardo é leve, o jugo é suave, mas a justiça é dura. Os irmãos sempre veem o irmão N orando: Senhor, te pedimos, não nos julgue com a tua justiça. Vocês veem que ele sempre ora assim? Mas nos julgue com a tua misericórdia. Muito sábio, irmão, porque a justiça de Deus é justa. A justiça do homem falha, a de Deus é justa. Aquilo que plantar, a pessoa vai colher. E quando ele passou por esse processo, quando ele foi esmirilhado, não tem outro nome para dar. Quando ele foi amassado igual o padeiro amassa o pão, quando ele foi espremido como a azeitona é espremida na mó de atafona, que é uma pedra gigantesca, que é passada por cima da azeitona, que tira dela todo o sumo, tira dela toda a carne e deixa só o caroço. Quando ele foi passado na mó de atafona, quando ele foi passado no engenho como a cana, ele pensou que Deus tinha esquecido dele. Não sabemos quanto tempo durou. Para quem está entubado com Covid agora, que passou aí 15 dias, 20 dias, uma semana, para mim, irmão, passou rapidinho, mas para essa pessoa. Ela nem tanto, ou ele que está lá sedado, mas para a família. Meu irmão fez uma cirurgia esses dias atrás de urgência. Eu acho que foi do apêndice, não me lembro, ou da vesícula, acho que foi apêndice. E aí o médico deu um remédio para ele tomar. Meu irmão é médico também. Eu falei: que é isso que você está tomando? Ele falou: é para anestesiar a garganta, para limpar a garganta, porque eles vão me entubar. Eu falei: tem misericórdia. Vai entubar para quê, doutor? Não é na barriga que vai mexer? Ele falou: não, toda cirurgia de anestesia geral tem que entubar, que é uma segurança. A cirurgia durou umas 3 horas. Irmão, parece que até hoje não acabou. Para mim, até hoje, a hora que eu olho ele, me dá um arrepio na espinha quando eu lembro de ver ele entubado. Irmão, irmã, Davi passou no engenho e se achou esquecido por Deus. E quantos de nós estão assistindo esse culto nesse momento e podem estar se achando também esquecidos de Deus? E as tuas orações já estão como as orações de Ana no templo. Não tem palavra, não tem argumento, só tem choro, só tem tristeza, só tem desespero, medo, preocupação. E o Senhor está enviando a sua palavra essa tarde para te dizer: poderá uma mãe esquecer de dar de mamar para o seu filho, mas eu nunca me esquecerei de ti, diz o Senhor. Ele viu, irmãos, que o rosto de Deus estava virado para ele, ou dele, que o Senhor estava resistindo à presença de Davi, que o Senhor estava ministrando ao coração de Davi, e ele se viu, amados irmãos, em grande desespero, porque um homem fica sem o trabalho. Só nós vemos Jó, perdeu o trabalho, perdeu as riquezas, perdeu os filhos, mas sem a presença de Deus ninguém fica, irmão. Glória ao nome do Senhor. Sem a presença de Deus ninguém resiste. Sem a presença de Deus nós somos como o metal que soa ou como o sino que tine, diz a palavra.
não tem, irmãos, referência alguma, não há em nós alegria alguma, não há em nós, enfim, brilho nos olhos, bendito seja o nome do Senhor. Mas essa tarde Deus está enviando a palavra para te dizer: o sol pode negar a sua luz, o céu pode encerrar-se e negar a sua água, a lua pode negar a sua claridade, os oceanos poderão negar a força das suas ondas, mas eu jamais negarei a minha presença na tua vida. Glória ao nome do Senhor. Te diz o teu Senhor: eu jamais negarei de responder as tuas orações, eu jamais me negarei de abraçar a tua alma, no nome do Senhor Jesus. Esteja você passando o que estiver, sinta a virtude do Espírito Santo sobre a tua vida, sinta a graça de Deus sobre a tua cabeça, tu não estás sozinho, tu não estás sozinha, bendito seja o nome do Senhor. Até quando esconderás em mim o teu rosto? E aí, irmãos, vinha um problema de consciência muito grande, porque ninguém, irmão, se engane, não há consciência cauterizada. Há pessoas que acostumam-se com o pecado e com o erro, mas formar na sua mente que é inocente, dizer eu tenho plena convicção do que eu estou fazendo, mas convicção de que sou inocente, não existe, irmão. Então veio o problema de consciência. Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza em meu coração cada dia? E quando nós pecamos, nós nos tornamos alvo fácil do nosso adversário. Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Glória ao nome do Senhor. Bendito seja Deus. E muitos de nós não se preocupam dizendo, eu não estou nem preocupado com o que fulano ou ciclano acha de mim, eu não estou nem aí. E ele diz, para que eu não adormeça na morte, e meus inimigos não digam prevaleci contra ele, e os meus adversários se não alegrem, vindo eu a vacilar, dizendo com isso, Senhor, que eu não erre, para que meu adversário não se alegre, para que meu testemunho não seja manchado. Glória ao nome santo do Senhor. Irmão, se você está, irmã, olhando agora, consultando a tua alma, e ao invés de alegria, você está achando alguma tristeza, irmão, tem uma virtude tão grande aqui, por essa palavra, bendito seja o nome do Senhor, aleluia, Deus maravilhoso, glória ao nome santo do Senhor, aleluia, Senhor, aleluia, aleluia, Senhor Jesus, aleluia, glória, glória, Jesus. Santo, santo, santo é o Senhor Jesus. Aleluia, glória, glória, glória a Deus, aleluia. Santo é o poder de Deus, aleluia, Senhor, aleluia. Aleluia, Deus maravilhoso, glória a Jesus, glória, glória a Jesus, glória a Jesus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Irmão, se você está agora olhando para a tua alma e você está encontrando só tristeza, você está encontrando só acusação do teu adversário, a virtude do Espírito Santo te alcança agora, a presença de Deus te alcança agora onde você está, e todo mal que tem sobre a tua vida é tirado. É tirado agora, irmãos. É tirado agora, irmãs. Pela virtude de Deus. Pela unção de Deus que há em você. Todo mal que te perseguiu. Todo mal que tentou de alguma forma tirar a tua paz. Está saindo agora no nome do Senhor Jesus. Quando a gente lê o resto, irmãos, a gente vê que houve uma resposta de Deus para a vida de Davi.
que houve, amados irmãos, um toque de Deus, porque no final ele vai e diz: mas eu confio na tua benignidade, Senhor. E aí, irmão, quando o rosto de Deus se vira de volta para ele, a seu favor, mas eu confio na tua benignidade, Senhor. Na tua salvação, meu coração se alegrará. E ele vai e profetiza: cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Esse salmo, irmãos, eu era bem molequinho, tinha uns 5 anos. E eu fui colocado para auxiliar de jovem das crianças, com 5 anos. E fomos para o culto de jovens. E o Ed, que é diácono, o Edmir Marques, hoje é diácono lá em Caraguá, era auxiliar de jovem. E ele não foi esse domingo congregar, coisa rara, porque o Ed não faltava de jeito nenhum nos cultos de jovem. E ficou para eu dar o recitativo para os grandão. Tem irmão que é diácono hoje, tem irmão Ronaldo que é cooperador, tudo da CCB. E eu entreguei os recitativos. E os 2 últimos versículos desse salmo, que é o 5 e o 6, que era pouquinho jovem, nós éramos 6, ficou para um jovenzinho chamado Adelson. Eu não sabia, irmão. Eu entreguei esses 2 últimos versículos para ele e chamava ele para vir recitar, ele só fazia que não com a cabeça. Tanto eu insisti que ele veio. E o cooperador jovem, que hoje é o diácono mais velho de Caraguá, irmão Ezequiel, veio onde eu estava e falou: por que você foi chamar o Adelson para recitar? E eu falei: ué, tio, chamei para recitar. Ele falou: ele é gago. Mas ele é gago, que ele não fala uma palavra. Você não vê que ele não recita os outros cultos? E eu não sabia, irmãos. E ele era o último que mais fala. Em reunião de jovem cheia, chegou na vez dele, era para ele falar: mas eu confio na tua benignidade. Imagina um gago falando benignidade. E ele, lendo, tremia, porque a pessoa que gagueja, ele é muito ansioso, nervoso, tremia com o papel na mão, e começou mais, e nós ria, porque nós era criança, todo mundo ria, as crianças riam. Saudosa irmã Ana, uma porteira antiga, lá a igreja tem porta lateral, clamou bem alto: Senhor Jesus, coloca-nos em comunhão, nos cobre com teu sangue, Senhor. Caiu, irmãos, uma comunhão entre a mocidade. A presença de Deus começou a visitar os corações. De repente ele pôs as 2 mãos para trás, segurando o recitativo, e começou a falar: mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação meu coração se alegrará. Cantarei ao Senhor porquanto me tem feito muito bem. Nisso, irmão, a igreja estava virando de ponta cabeça, a glória de Deus entre nós. O cooperador de jovem pulava aqui em cima do púlpito, aí ele levantou as mãos para cima. Agradecemos a Deus por esse recitativo, por essa força. Deus seja louvado. Quando a mocidade falou amém, Deus batizou ele com a promessa do Espírito Santo. Irmão, glória ao nome santo do Senhor. Glória, glória ao nome do Senhor. A presença de Deus te alcança aí agora na tua casa. O teu problema de consciência, o teu problema de solidão, o teu problema de silêncio, que Deus tem estado calado, Ele está acabando agora. O Senhor está falando contigo agora. O Senhor está respondendo agora a voz da tua oração. E te diz o teu Deus: abre a tua boca e dá glória a Deus, porque o teu adversário não vai se alegrar com teu vacilo. A morte não vai tragar a tua casa. O inferno não vai derrubar o teu casamento. O diabo não vai derrubar a obra de Deus, igreja. Recebe a virtude no nome de Jesus. No nome de Jesus, amados irmãos, ele vai e profetiza: na tua salvação meu coração se alegrará, e eu cantarei ao Senhor porquanto me tem feito muito bem, dizendo: eu vou cantar ao Senhor pelas coisas maravilhosas que Ele vai fazer na minha vida. Eu vou cantar ao Senhor porque tenho certeza que Ele vai operar na minha vida. Eu vou cantar ao Senhor e calamassania, porque creio com toda convicção que as portas se abrirão na minha vida. Eu cantarei ao Senhor porque eu creio que a cura vai chegar. Bendito seja Deus. Eu cantarei ao Senhor porque as portas se abrirão, como já dissemos, irmãos. No nome do Senhor Jesus, cante ao Senhor você também essa tarde.
Cante ao Senhor você também, meu irmão. Cante ao Senhor você também, minha irmã. Exalta a grandeza desse Deus maravilhoso. É cheio de graça, é cheio de misericórdia, é cheio de poder e de unção, pois a virtude do Altíssimo te cobre agora. A virtude do Altíssimo te envolve agora. E a glória de Deus estará sobre ti todos os dias da tua vida. E tu terás para dar emprestado e não tomarás de ninguém. Ó Davi, e anda, simiare, cantai. Eu não me esqueci de ti. Eu apenas estou fazendo valer a minha vontade na tua vida, Davi. Eu quero a minha vontade na tua vida. E eu te separei para coisas grandes. Eu te separei para grandes obras. Eu te separei para coisas maravilhosas. Eu te separei para coisas que não subiram na tua mente e não desceram no teu coração. Davi, tu que eras pastor de ovelha, tu que eras filho bastardo, tu que eras filho de prostitutos. Irmãos, sabiam que Davi era filho de uma prostituta? Filho de uma mulher que vendeu o seu corpo a Jessé, e então concebeu e teve Davi, e tornou-se rei de Israel, e tornou-se o homem segundo o coração de Deus, e tornou-se o homem que era amigo de Deus. Davi, tu és o meu amigo, eu sou o teu Deus, eu estou no teu coração, e você está no meu. Dá glória a Deus. Hoje a minha glória cai sobre a tua vida, os dons do Espírito Santo caem sobre a tua cabeça, a unção que te é necessária derramada agora, a glória que te é necessária derramada agora, a tua casa já está cantando, e ela cantará ainda mais, porque de uma pequena fresta, de uma pequena coisa, Deus suscita um milagre, e desse movimento que Deus te fez na sua vida, Ele está fazendo para mudar a tua vida para sempre, e para melhor, para mais perto de Deus. E a lamaia, anda siriana lamaia. Tu disseste, Senhor, nem sempre eu tenho força de estar na tua presença, eu te trouxe para perto de mim, glória, eu te trouxe para perto de mim, diz o Senhor, para te mostrar que eu serei o teu Deus todos os dias da tua vida. Deus seja louvado. Amém. Ajoelhados, oremos a Deus no nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Santo é o Senhor. Amado Deus, Criador dos céus e da terra, nós estamos, Senhor, prostrados em oração para te agradecer porque o Senhor preparou para nós esse culto. Senhor, abriu as portas para falar conosco nessa tarde. E nós nos sentimos muito felizes por isso. Isso não é outra coisa senão a tua mão de misericórdia. Isso não é outra coisa senão a mão de Deus em favor das nossas almas. Queira nos ajudar, queira nos abençoar, queira nos guardar e nos livrar de todo o mal, Senhor. Por amor do teu nome, reveste-nos das tuas armaduras celestiais. Tu és o nosso amigo, tu és o nosso Deus. Não há outro a quem buscaremos, porque no Senhor encontramos tudo o que nos é necessário. Guarda a tua palavra no nosso coração, abençoa o teu servo no culto à noite, às 20 horas, e que a tua presença continue aqui junto de nós. Te damos graças por tudo, por Jesus Cristo, bendito para sempre. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Louvado seja o nome.